Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz, contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim no que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que a tua voz me diz. A minha identidade e o valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim no que diz sobre mim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés, a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim no que diz sobre mim. Boa tarde, meninas, da tarde entre elas, mais uma tarde aqui, que gostoso, que prazer enorme estar junto com vocês, né? Acabamos de escutar um louvor hoje gravado pela Lilian, que não pôde estar aqui com a gente, mas nos abençoou com essa música tão linda, que fala sobre o que eu sou, né? Como somos amadas, como somos queridas pelo Pai, que mesmo, às vezes as pessoas dizendo ao contrário, né? O que importa é o que Deus diz para nós, né? Então vamos fazer uma oração, vamos começar dar início, né? Continuidade à nossa tarde de hoje, vamos fazer uma oração. Então vamos lá.
Eu queria te convidar para que você fechasse seus olhos aí na sua casa e entrasse em comunhão com Deus, né? Para que a gente pudesse estar pertinho dele, né? Então vamos lá. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero te agradecer por mais um dia na tua presença, mais uma tarde aqui no Entre Elas. Deus, que o Senhor possa estar junto conosco nessa tarde, que o teu Espírito Santo se sinta na liberdade, ó Pai, de cuidar da gente, de falar aquilo que precisa ser falado, que as pessoas possam ser, ó Deus, incomodadas e tocadas pelo teu Espírito, através dessas lives que a gente vem fazendo, ó Pai. Que o Senhor possa ser entronizado, adorado e exaltado neste lugar, ó Pai. Sinta-se à vontade no nosso meio para falar em nossos corações, ó Pai. Eu quero te agradecer pelas pessoas que estão nos ouvindo, porque abriram as suas portas, abriram, ó Deus, o coração para que nós pudéssemos se achegar cada vez mais pertinho delas, ó Pai. É isso que eu te peço, ó Deus, nessa tarde, que o Senhor nos guarde, nos cuide, guie o nosso falar, que nada aqui, ó Pai, saia fora daquilo que o Senhor tem a nos mostrar. É isso que eu te peço, que eu oro e que eu agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente está passando por momentos difíceis, complicado, e se antes era difícil, imagine agora, né? Que tudo fica mais difícil. Se era difícil arrumar emprego, agora ficou pior. Se era difícil arrumar um namorado, agora ficou pior. Se era difícil fazer dieta, agora ficou pior ainda. Porque a gente só fica em casa, né? E tudo ficou mais complicado pra gente, né? Olha o que lá em Mateus, vamos ver o que fala lá. Eu queria falar com vocês um pouquinho hoje à tarde sobre como a gente faz para viver mais leve, né? Para levar a nossa vida com mais leveza, passar por esses momentos que nós estamos passando aí de dificuldade, complicado, com mais leveza, com mais tranquilidade, né? Então, em Mateus 11, do 29 ao 30, olha só. Mateus 11, 29 a 30. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quer dizer, né? Jesus é leve, né? E ele diz que é para a gente se achegar a ele, que seria leve. Então, a gente tem que confiar naquilo que Jesus diz para nós na Bíblia. Que por mais difícil que seja as entrelinhas, né? Quando a gente confia, fica leve, porque andamos de mão dadas com o Senhor. Então, o primeiro passo para a gente ter uma vida mais leve é abrir mão do controle da nossa vida, né? Lá em Salmos, olha só, que coisa, né? Deixa eu achar aqui, Salmos 55, 22. 55, 22. Lança o teu fardo sobre o Senhor e ele te sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Principalmente nós mulheres, como que a gente gosta de controlar tudo, né? A gente controla os filhos, a gente controla o marido, a gente controla o serviço. Como a gente gosta de ter o controle ali da nossa vida e da vida das pessoas que estão ao nosso redor nas nossas mãos, né? Como que a gente gosta disso, né? Esses dias eu estava conversando com uma moça e ela falou assim pra mim, o marido dela é empregado, e ela falou assim, olha, eu já fiz um currículo, eu vou mandar lá naquela empresa tal, porque meu marido tem que entrar naquela empresa. Meu marido, ele tem que entender que ele tem que cuidar dos filhos, ele tem que cuidar da casa, ele tem que cuidar do marido, da família, e ele precisa entrar naquela empresa. Eu falei assim, viu, mas peraí, ele quer entrar na empresa? Não, ele já está empregado. Não, ele não quer. Eu falei, então você vai levar o currículo pra quê? Porque se ele for chamado, ele não vai ir. Então, quer dizer, aí eu comecei a dar risada, né? E eu falei, gente, como a gente gosta de controlar a situação, né?
Só que, na verdade, o que o Salmo diz pra gente, que é pra gente lançar a nossa vida, né, nas mãos do Senhor. Quando a gente entende que não adianta a gente querer controlar tudo, quando a gente controla tudo, sabe o que acontece? A gente fica frustrado, chateado, fica nervoso, irritado. Sabe por quê? Porque a gente nunca vai conseguir controlar tudo. A gente nunca vai dar conta de tudo, né? E quando a gente desiste de controlar a situação, porque Deus controla para nós, a gente começa a entender que a vida é diferente e é mais fácil de ser vivida, sabe? Olha, uma situação muito interessante, né? Quando meu marido ele ficou doente, quando ele estava aqui em Bauru, no estadual, faziam 25 dias que ele estava internado. E eu sempre controlei a situação. Então, se eu tinha que conversar com o médico, eu conversava. Se eu tinha que reclamar, reclamava. Eu orava, lógico que orava. Mas eu não entregava nas mãos do Senhor. Eu resolvia por mim mesmo. Eu ia, falava, acontecia, fazia minhas reclamações, e ali murmurava, e a situação não saía. E nesses 25 dias, meu marido emagreceu 40 quilos. Então, eu falo que ele fez uma bariátrica sem pedir, né? E eu nunca entreguei de verdade. Eu orava, fazia a minha parte, mas eu estava ali com o controle na minha mão. Agora nós vamos fazer isso, agora nós vamos fazer aquilo. Quando chegou numa situação que a gente não tinha mais o controle, que o humano não tinha, a mão humana não tinha mais controle sobre a situação, ele estava definhando, estava morrendo, a gente orava, nada acontecia, mas eu não entregava, mas eu não entendia que eu não entregava, né? E a gente continuava naquela situação toda, e um belo dia nós resolvemos vir para Pederneiras, entregar a vida do Dilson nas mãos do Senhor, e eu voltei para o hospital, 25 dias. E eu sentei de frente com ele, como eu e você, assim. Sentei e falei assim para Deus, bom, a partir de agora, Senhor, eu não faço mais nada por ele. A partir de agora é o Senhor que vai fazer. Se o Senhor quiser levar o Dilson, que o Senhor leve, mas cuide do nosso coração para que a gente não se revolte, para que a gente não fique chateado com o Senhor, mas que o Senhor faça aquilo que é melhor para a vida dele, porque ele está morrendo, né? E assim, era uma situação muito delicada, que não tinha mais vida naquele lugar, né? Para aquela pessoa. E eu falei isso para o Senhor, eu falei que o Senhor conduza do jeito que for melhor, porque eu não luto mais, as minhas forças acabaram aqui, entendeu? E, gente, é incrível. Quando eu falei isso, não deu uma hora, meu telefone ligou. Marcela, eu sei uma pessoa que pode transformar, pode trazer a vida para o Dilson novamente. Então, quer dizer, Deus me abandonou naqueles 25 dias? Não, jamais. Não. Mas eu não queria saber de dar o controle da minha vida nas mãos do Senhor. Sabe? Entende? Olha a diferença. Então, quando a gente realmente entrega totalmente, fala, olha, é o Senhor que vai agir. Então, quer dizer, eu tive que chegar num nível que não tinha mais o que fazer. Mas, na verdade, Deus ele quer isso da gente lá no começo, bem antes. Ele quer que a gente entregue totalmente a nossa vida a Ele. Sabe? Deus ele não muda a rota. Deus ele continua, se Ele te deu um propósito, se ele continua no mesmo caminhar. Na mesma rota. Quem muda a rota somos nós. Então, em vez da gente entregar literalmente, falar, olha, conduza a minha vida. A gente levantar de manhã e falar assim, Senhor, o Senhor conduza o meu dia, conforme for da tua vontade, sabe? E olha outra situação interessante. Já faziam 4 meses de internação e nós estávamos em São Paulo, no HC de lá. E ele estava curado, parcialmente, né? E ele precisava de uma máquina de hemodiálise. E nesse percurso todo nosso, eu precisei literalmente entregar toda a minha vida a Ele.
todos os meus dias a Ele. E nessa caminhada, nesse degrauzinho, eu fui muito ministrada, eu fui muito trabalhada, eu fui muito assim, trabalhada no sentido de realmente você se entregar. Sabe o versículo justo viverá pela fé? Exatamente isso. Você põe o pé antes de você saber se ele tem chão ou não. Mas é Jesus quem cuida, é o Senhor quem cuida. Então eu cheguei num nível que eu não me importava mais com o dia, e até hoje é assim. Não me importo mais com o dia de amanhã. Não quero mais controlar tudo na minha vida, porque quem tem o controle é o Senhor, não sou eu. E o meu modo de pensar não é o modo dele. O meu tempo não é o tempo dele. Sabe? Eu digo que nós vamos e o Senhor ele vem. Então, às vezes, o nosso não bate com o dele. Por quê? Porque a gente está enxergando aqui de uma forma terrena, né? A gente não enxerga o que está lá no fundo, mas ele enxerga o que está lá na frente e ele vem trazendo para nós. Então, não vale a pena a gente lutar, guerrear, querer controlar a vida e o mundo e todo mundo. Não adianta, não vale a pena, sabe? E quando a gente faziam 4 meses de internação, o hospital me ligou para que a gente voltasse para Bauru para esperar uma máquina de hemodiálise. Essa máquina demora de 3 a 5 meses para você conseguir a máquina, né? E eu falei assim, olha, eu não quero ir, eu não vou. E a assistente social, Marcela, se você não for, você vai ficar no mínimo 1 ano aqui esperando uma vaga, porque tem 12 pessoas na frente do DIUS. E para essa vaga surgir de máquina, você fica internada, a máquina vem, aí você pode sair do hospital para continuar fazendo a hemodiálise, o processo. E essas 12 pessoas, ou elas têm que conseguir um rim, ou elas têm que morrer. Um dos dois, né? E a gente não queria nenhum dos dois. E eu também não queria voltar para Bauru, porque tivemos N problemas em Bauru, né? Foi muita dificuldade para nós. E eu não queria vir, não queria. Só que o que eu digo, né? A gente não sabe dos planos de Deus, a gente não consegue entender. Basta obedecer. A nossa parte aqui na Terra é obedecer o que Jesus pede. E só, mais nada. Sem questionar, obedece. E na hora que eu desliguei o telefone, mas veio muito forte no meu coração, você me desobedeceu. E ali eu caí de joelho, pedi perdão para Deus e falei, olha, Senhor, que eu realmente faça a tua vontade. Se for para eu ir para Bauru, que eu vá, que eu volte para minha casa. Tenho casa, tenho filho, tenho as coisas pederneiras, eu preciso, né? Mas eu não quero ir pra lá. Não deu 2 dias, o telefone me ligou de novo para que eu voltasse para Bauru. E ali eu voltei, chorando, né? Mas eu fiz a vontade do Senhor. E eu entendi, olha o propósito de Deus naquela hora. Que eu voltasse para Bauru, aonde tudo começou, todos os nossos problemas, aonde o Dilson foi assim, diagnosticado para morte mesmo, como se não tivesse mais saída. E o meu marido, na época, ele foi muito usado para dizer para mim assim, nós viemos para cá para mostrar para esse povo que não, as mãos do homem não é nada para quando Deus quer agir. Olha que coisa mais linda isso. Foi um duche no meio da minha cara, sabe? Porque eu não queria acreditar naquilo. Eu não queria entender, não era acreditar, mas era entender o que estava acontecendo. Então, se eu não tivesse obedecido aquilo que Deus tinha falado, talvez eu estaria até hoje lá em São Paulo esperando alguma coisa. E nós voltamos para Bauru, meu marido foi curado pela 2ª vez, né? E aonde era a gente ficar em 4 meses de internação, nós ficamos 21 dias. Por quê? Porque eu me dispus, porque eu abri meu coração, porque eu deixei Deus guiar a minha vida, curar, fazer o que ele tinha que fazer, porque ele não muda os planos dele. Os planos dele é o mesmo. Então, se eu tivesse ficado em São Paulo, eu estaria lá. Ele tinha plano de curar o Dilson, de fazer funcionar o rim dele novamente. Ele só tem o rim que estava parado, vai vendo. Então, voltou a funcionar. Se eu não tivesse obedecido, o milagre ia acontecer, mas com muito mais demora, sabe? Então, qual é a nossa parte aqui na Terra? Deixar Deus controlar a nossa vida.
E cristão que é cristão, não existe a síndrome de Gabriela. Nasci assim, eu sou você assim, eu vou morrer assim. Não existe. Por quê? Nós temos sim o nosso jeito, o nosso temperamento, né? Deus ele fez cada um de nós do seu jeito, né? E nós podemos sim ser moldados pelo Espírito. Quanto mais a gente obedece a Deus, quanto mais a gente obedece o que Deus diz para nós, mais nós se enchemos do Espírito, porque nós damos a liberdade para que o Espírito Santo mova as nossas vidas e trabalhe dentro de nós, em todas as áreas. Então, gente, chegou a hora de a gente não querer mais controlar, da gente querer ser controlado pelo Espírito. E isso é bom demais, isso é sensacional demais, porque a gente adquire experiências. E quanto mais experiência, mais a gente quer. E isso é lindo demais, né? Nesse controle, nós temos... A gente entende que a gente escolhe ou nós temos uma recompensa ou nós temos uma consequência, né? Então, quando a gente desobedece, nós temos uma consequência. Quando nós obedecemos, a gente tem uma recompensa. Por exemplo, quando nós temos uma criança pequena, por exemplo, né, que desobedece aquilo que a mãe fala. O pai foi lá, deu uma ordem, a criança desobedeceu. O que vai acontecer com essa criança? Pode ser que ela receba aquilo que o pai almejou para ela, mas ela vai ter uma consequência daquilo, não é? Se ela obedecer, ela vai ter uma recompensa. A mãe vai se alegrar, a mãe vai ajudar mais, a mãe vai dar aquilo, mais um pouquinho, né? Porque mãe é mãe, você entende? Agora, se ela desobedece, não. Ela vai continuar com o mesmo propósito, mas saiu fora da rota, vai ser diferente, né? E Deus, ele é tão misericordioso, ele é tão, sim, sensacional demais, que mesmo nós saindo da rota, ele nos dá o privilégio de voltarmos e fazermos o que tem que ser feito de forma certa. Então, sabe por quê? Porque Deus, ele tem o melhor para nós. O melhor. Então, se eu procuro realizar as minhas funções com as minhas próprias mãos, né? Não vai sair o melhor. Não vai. Mas quando a gente entrega e a gente entende o que esse salmo fala aqui, lança o teu fardo sobre o Senhor e ele te sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Mas tu, ó Deus, o fará descer ao poço de perdição. Homens de sangue e de tradição, mais viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Então, quer dizer, vamos confiar, sabe? Não é entregar desentregando, não é entregar em partes, né? Não, é se entregar completamente em todas as áreas da nossa vida, para que Deus possa fazer a obra dele de uma forma gigantesca. E quanto mais fazemos, mais o Espírito Santo toma conta de nós e nos guia. Isso é muito bom demais. O segundo passo, diminuir as cobranças, né? Vamos ler lá. Êxodo 4. Vamos lá. Êxodo 4:10. 4:10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou eloquente, nem fui dantes, nem ainda depois que falaste ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Ao que lhe replicou o Senhor: Quem faz a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que há de falar. Aqui em Êxodo está falando o que Jesus queria de Moisés. Jesus, ele deu uma missão para Moisés. Só que Moisés, ele tinha muita vergonha, ele não sabia falar direito, ele era gago, né? Ele era gago, então ele não queria falar. Ele tinha medo, né? Mas Jesus falou assim, olha, vai, porque eu sou contigo. Deus falou, vai, porque eu sou contigo e eu vou te capacitar. Então, sabe, gente, às vezes a gente se cobra tanto,
porque eu não sou como fulana, né? Ah, eu não consigo fazer isso porque a pessoa faz melhor do que eu, sabe? E isso daí, não só em ministério dentro de igreja, mas também dentro da casa da gente. Ah, eu não sou uma mãe boa, não sou uma boa esposa. Ah, eu não fiz janta com o marido hoje, eu sou uma má esposa. Não, gente. Não é assim que funciona. Então, a gente tem que entender que quando Deus dá um ministério pra gente, seja fora ou dentro da igreja, a gente tem que cumprir. Porque Deus está com a gente. Ele nos capacita, é Ele que nos capacita, Ele que me capacita a estar aqui falando hoje. É Ele que te capacita a ser mãe, é Ele que te capacita a ser esposa, Ele que te capacita lá no seu serviço, naquilo que você faz, né? É Ele que te capacita dentro da igreja. Você já pensou, se de repente eu olho para Aline Barros, Gabriela Rocha, e eu olho nelas e falo, não vou fazer aquilo que Deus me chamou, porque eu não sou como a Aline Barros, eu não sou como a Gabriela Rocha. Você já pensou se eu me cobrar a esse ponto de me travar e não conseguir realizar aquilo que Deus tem para mim, porque eu estou me comparando com outras pessoas? Sabe, Deus ele capacita a gente de uma tal forma que a gente é só confiar. A gente volta lá, né, no primeiro passo e confia naquilo que Deus fez, naquilo que Deus vai fazer, naquilo que Deus está fazendo. E eu vou te falar uma coisa. Eu li uma estatística esses dias e eu achei muito interessante, dizendo que 25% das pessoas que estão ao nosso redor gostam da gente. Então vamos por aí, de 100%, gente, nem metade das pessoas gostam de nós. Olha isso, que interessante, né? Mas a gente tem que ter em mente que quem gosta da gente é o suficiente, que é o Senhor. Se Ele mandou você fazer, mas o seu coleguinha, de repente, te critica, e você se sente mal com isso, e você cobra demais de você mesmo, entenda que Deus ele tem o melhor para a sua vida, e Ele pensa o melhor a seu respeito. E cumpra com aquilo que o Senhor pediu para você fazer, com esmero. Quando a gente se esmera, a gente faz uma autoavaliação, uma autocrítica, né? E a gente se cobra, mas porque estamos fazendo para o Senhor, mas sabemos que é Ele que nos capacita, não dói na gente, não dói. Porque sabemos que é Ele que está nos guiando, é Ele que está dando força, capacitando, ensinando. Lógico que a gente faz a parte da gente, mas a maior parte é Deus quem faz, não somos nós. Então a gente tem que parar de se cobrar tanto, sabe? E se diminuir diante das pessoas, sabe? E achar, olha, nem Jesus agradou todo mundo aqui na terra, gente. Então não é nós que vamos agradar. A gente tem que se firmar naquilo que Deus mandou. Se Deus mandou, você faz. E pronto, sabe? Dê o seu melhor, faça do seu melhor, né? Porque cada um tem o seu jeitinho. Cada um, eu sou melhor do jeito que eu faço, né? Como Deus me capacitou para fazer. Então, eu jamais vou ser uma Gabriela Rocha na vida. Não, jamais, posso até chegar perto, mas nunca vou ser. Porque Deus fez a Gabriela Rocha do jeito que ela é. A Aline Barros do jeito que ela é. E eu sou do meu jeito. Entende? Então, não pare as cobranças. Chega de se cobrar. E obedeça aquilo que Jesus mandar, aquilo que o Senhor mandar, sabe? Ouça a voz do Espírito Santo e deixa Ele te guiar, sabe? Toda vez que eu venho aqui gravar o Entre Elas, que eu entendo aquilo que Jesus quer que eu passe, as coisas funcionam, as coisas dão certo, sabe? E nós temos que ser assim com tudo. Eu digo que hoje, em casa, eu tenho vários problemas dentro de mim. Normal, todo mundo tem, né? Mas assim, eu entendo que eu não sou a super mãe, mas eu sou mãe. E eu exerço essa função que o Senhor me deu da melhor forma possível. Você entende? Então a gente tem que entender isso.
né? O terceiro passo, não tente mudar as pessoas. Vamos lá. Em Efésios 4, né? Você já pensou se Moisés, ele não tivesse... Se ele não tivesse cumprido o que Jesus disse, o que Deus disse a ele, porque ele era gago e porque ele tinha vergonha, quanto que nós não teríamos perdido hoje, né? De entender o que Moisés fez, de ver, de escutar, né? Então, assim, ele cumpriu o chamado, ele confiou em Deus. Então, a gente tem que confiar também, porque o nosso Deus, ele é o mesmo daquela época e é o mesmo de hoje, ele não muda, né? Quem muda somos nós mudamos. A gente se cobra, se questiona, não entrega literalmente a nossa vida para Cristo, né? A gente muda, mas Deus não muda. Deus, ele continua o mesmo. Então, se ele pediu para fazer, faça, né? O terceiro passo é não tentar mudar as pessoas. Efésios 4, do 1 ao 3. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno de vocação, o que fosse chamado, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sabe, a gente tem mania de querer mudar as pessoas, principalmente aquelas que estão ao nosso redor, né? Que moram com a gente, sabe? Filho, marido, né? A gente tenta mudar as pessoas, mas a Bíblia diz que a gente não tem que mudar, porque quem muda é o Espírito Santo. Quem muda é a nossa oração, é o nosso relacionamento com o Pai, para que o Espírito consiga mudar a pessoa, para que a pessoa que queremos que seja mudada, né, ela consiga ser sensível ao Espírito Santo e ser mudada. Então a gente não manda nada, a gente não faz nada. Quem faz é tudo Deus, né? Olha, exemplo em casa, né? Faz 20 anos que eu sou casada. Faz 20 anos que eu peço pro meu marido tirar o prato de cima da mesa e colocar em cima da pia. Eu quero mudar isso nele, mas não adianta. Não adianta que não vai mudar, sabe? Só vai mudar se o Espírito Santo fizer a obra. E aí isso acontece, eu fico estressada, fico irritada, fico nervosa, fico brava, porque eu quero que ele tire. Todo mundo tira, por que ele não tira? Por que ele é o diferentão, né? Mas pra quê? Pra quê? Não adianta. Então a Bíblia diz que a gente tem que suportar-vos em amor. Agora me fala uma coisa. Será que a vida seria tão mais fácil, tão mais legal, se todos fôssemos iguais? Lógico que não. Isso é gostoso. Porque, na verdade, se ele não tirasse o prato de cima da mesa, se ele tirasse, eu ia reclamar do quê, né? Fala a verdade. Então, a gente precisa disso. E uma coisa muito bacana é que a gente ore sempre para Deus, sabe? Porque cada um tem o seu jeito, né? Somos diferentes um do outro. Cada um tem o seu temperamento, né? Então é interessante que a gente fale para Deus, olha, que eu consiga enxergar a virtude nas pessoas. Que eu consiga enxergar a beleza dela. E não só as coisas ruins, né? Para que eu possa amá-la, para que eu possa ter empatia a ela. E só o Espírito Santo faz isso, gente. Só o Espírito Santo. Sabe? Então quando a gente entende isso, que não adianta a gente mudar as pessoas, porque a gente tem que aprender com elas o que ela tem de diferente de mim. Então eu posso dar para ela o que eu tenho de diferente, eu posso aprender com ela pode me dar, sabe? Então não é mudando, sabe? Mas é consertando, é orando, é com amor, com mansidão, sabe? É com um olhar diferente para a pessoa. Poxa, ele é tão diferente de mim, não só dentro de casa, com os filhos, com o marido, mas no serviço, sabe? Na igreja,
dentro de ministérios, às vezes tem uns ministérios grandes na igreja, que você quer que a pessoa seja igual a você, sabe? Não somos diferentes. E temos que amá-las. Temos que amar o que é diferente, né? Olha só, interessante. Nós temos 5 dedos, não temos? Um é diferente do outro, mas cada um tem a sua função. Cada um tem a sua função. Então, nós somos assim. Sabe, lá em casa, eu tenho 3 filhos. Um diferente do outro. Um de 20, um de 17 e uma de 16. 18. 16, 18 e 20. São 3. Um diferente do outro. E sempre tem um certinho, né? Sempre tem aquele que é mais assim, certinho, mais Caxias, mais, sabe, as coisinhas arrumadinhas. Sempre tem o baderneiro e tem o desligado. Sempre tem. É normal, né? E aí, aquele que é muito certinho, aquele que é muito assim organizadinho, as coisinhas certinhas, né? Uma coisa que eu também não sou muito organizadinha, a pessoa quer que a outra seja, né? Mas mãe, por que você deixa fulana ser assim? Mas eu não quero, porque eu quero que ela seja como eu. Ou tipo, mãe, eu quero que você puna a outra pessoa, né? Porque ela é mais baderneira do que eu. E aí a gente lembra, nós temos 5 dedos. Se um é diferente do outro, porque dentro de uma casa nós não podemos ser diferentes um do outro, né? Então nós temos que aprender a lidar com isso, com a diferença um do outro, aprender com aquilo que é diferente, com o que você pode resgatar e pedir muito para Deus, para que Deus nos ensine a olhar, a enxergar as virtudes de cada um daqueles que estão ao nosso redor, sabe? E isso daí, ela encurta o nosso estresse, sabe? Deixa os nossos olhos mais sensíveis para ver as belezas. A gente não se cansa tanto, a gente não fica tão irritado, tão bravo, sabe? Porque a gente consegue enxergar aquilo que é de mais bonito na outra pessoa, né? O 4º passo é aprendendo a dizer não. Vamos lá. Mateus 5, 37. Mateus 5, 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não, pois o que passa disso vem do maligno. Sabe, quando a gente tem uma lista daquilo que a gente precisa fazer, né? Você levanta de manhã, olha, então hoje é meu dia, vou programar o meu dia. Vou levantar, vou fazer minha caminhada, vou tomar meu café, aí eu vou acordar as crianças, aí eu vou fazer o devocional, aí depois, acabou o dia, né? Vocês já repararam que a gente não tem uma lista daquilo que não devemos fazer? Daquilo que a gente tem que falar não. Já reparou isso? A gente não tem. Sabe por quê? Porque a gente quer fazer tudo, né? A gente não quer deixar passar nada. Mas de repente se eu falar assim, olha, hoje eu não vou ver o Facebook, por exemplo, é uma coisa que de repente vai adiantar mais a minha vida. Ontem, a pessoal lá de casa, minha mãe, minha avó, estão tudo confinado por conta do Covid, então eles não estão saindo, já fazem 3 meses que eles estão lá. E eu faço a compra, né, da semana. Faço a compra, vou no mercado, vou na farmácia e por aí vai. E ontem minha tia me ligou, tadinha. Ah, Marcela, você vai no mercado pra mim? Eu falei, não vou. Por quê? Olha, eu tenho as coisas para fazer de manhã, eu tenho devocional à tarde, eu tenho ensaio à noite. Se eu fizer, vai me sobrecarregar de uma tal maneira que eu vou perder minha bênção. Sabe por quê? Porque eu vou reclamar demais, eu vou murmurar demais, sabe? Eu vou me afastar de Deus porque não vou ter tempo para nada. Então tem coisa... Aí falei para ela, tia, hoje eu não vou, mas amanhã eu vou. Entende? Então tem horas que a gente precisa falar não para um monte de coisa. Um monte de coisa. Sabe? Dentro da casa, dentro do serviço, dentro de ministério, dentro da igreja. Precisamos dizer não. Não, agora não vou, não posso, não quero. Sabe? Para que eu não perca esse aconchego com Deus. E aí a Bíblia diz o seguinte. Que saia da sua boca o sim, sim ou não, não. Então, se você disser que você marcou um compromisso e você falar que você vai, porque é bíblico. Se você disser que não vai, não vá.
Você entendeu? Honrar a sua palavra. E às vezes precisamos sim falar não, sabe? Olha o que Spurgeon fala. Aprenda a dizer não, será mais útil a você do que ler em latim. Olha que interessante isso. Spurgeon fala, né? Então a gente precisa descansar, a gente precisa tirar dias livres, a gente precisa relaxar e descanse. Quando Deus fez o mundo, ele ficou extremamente cansado? Não, mas ele descansou, sabe? Então a gente precisa também desse descanso, precisa fazer listinha de não, precisa, para que a gente consiga ter uma vida mais leve, né? E o quinto e último passo, não comece o que você não pode concluir. Lá em Eclesiastes 7:8a. Vou ler o 8 inteiro. Melhor é o fim de uma coisa do que o princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Sabe, quando a gente pega coisas para fazer e a gente não cumpre, sabe o que acontece? A gente procrastina, a gente se estressa e se sente pressionado. Então, tudo que a gente pegar, que a gente não vai dar conta de fazer, não pegue, sabe? Ai, mas eu vou pensar, né? Se eu tivesse, de repente, pego a ida ao mercado ontem, eu ia prorrogar alguma coisa da minha vida. O que é procrastinar? Vamos lá. É deixar para depois. Transferir, empurrar com a barriga, sabe? Ai, vou fazer de qualquer jeito, vamos empurrando. Isso é procrastinar, sabe? Isso não é legal. Porque a Bíblia diz que tudo que a gente faz na nossa vida, fazemos como se fosse para Deus, como se fosse para Jesus. Então tudo tem que ser bem feito, com qualidade, né? Então por que pegar algo que não vai me render, sabe? Olha, há muitos anos atrás mesmo, a Ivonete, a pastora Ivonete, me chamou para trabalhar com crianças. E eu disse assim, não vou, né? Ah, por que você não vai? Porque eu não consigo. Criança não é o meu chamado, não é o meu ministério. Já pensou se eu tivesse ido? Porque, de repente, eu não queria falar não para ela, sabe? Gente, quanta coisa iria acontecer que não ia produzir, não ia ser legal, sabe? Eu não ia dar conta, eu ia procrastinar várias vezes, porque eu ia empurrando com a barriga aquilo, entende? Eu ia me sentir extremamente pressionada para fazer aquilo que eu não queria fazer. Então, a gente tem que aprender a não faça. Não faça aquilo que Deus não mandou. E outra coisa, nunca Deus vai te dar algo que não é para você. Nunca. Nunca Deus vai te dar algo que seja maior do que aquilo que você aguenta. Não vai te dar. Então, tudo que sai fora, que tira a tua paz, que sai fora do caminhar com Cristo, não faça. Porque não vai dar certo, sabe? Eu entendo hoje que, apesar de a gente entender tantas coisinhas que às vezes a gente vai deixando para trás, né? E vai acumulando, e aí a gente não consegue ter a nossa vida leve, sabe? Eu entendo que viver uma vida leve é uma escolha de vida, é uma opção de vida, sabe? Lá em Mateus 11, 28, 30, olha só. Mateus 11, 28 a 30. Nós já lemos no começo, né? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, Jesus está dizendo isso para nós se entregarmos totalmente a Ele, deixarmos o controle da nossa vida na mão dele, porque Ele é justo, Ele é leve, Ele é suave. Se é assim que funciona, por que a gente tem que ficar com tanto medo, se estressar tanto, ficar tão procrastinando? Por quê? Não é isso que Ele quer de nós.
Então a gente tem que entender que a gente precisa ler a Bíblia e entender aquilo que Deus quer de nós, aquilo que o Senhor fala de nós na Bíblia. Se o fardo de Jesus, se o fardo dele foi leve, por que o nosso é tão pesado? Sabe, às vezes eu entendo que quando as crianças vão para a escola, elas levam, existem 2 tipos de mochila. Quando a gente vai viajar, né? Existem 2 tipos. A de rodinha que você puxa e a que você leva nas costas. Qual é mais pesada? Aquela de rodinha. Das costas, não é? Então, Jesus está falando assim pra gente, viu? Eu tô aqui e eu quero te dar uma mochila de rodinha. Eu quero carregar os seus problemas. Eu quero te ajudar. Eu quero te puxar pelas mãos. Eu quero controlar a sua vida, porque o que eu tenho para te oferecer é muito melhor do que esse peso nas costas que você está levando. Mas nós não queremos. Muitas vezes a gente fala, não quero. Eu quero carregar nas costas porque eu quero carregar nas costas. Mas não é isso que Deus quer de nós. Então nós temos que ler esse versículo e entender que é uma escolha de vida. Eu escolhi entender que Jesus não é só o meu Salvador e que eu não quero só ter a vida eterna, mas eu quero ter uma comunhão com Ele. Eu quero ter um ciclo de amizade com Ele. Eu quero ter um comprometimento com Ele. Eu quero ter um relacionamento com Ele. Sabe? E quando a gente se dispõe a fazer isso, Ele vem, arranca com toda a sutileza o controle das nossas mãos e pega para Ele. E Ele fala, agora eu vou cuidar de você, da sua vida, da sua casa, da sua família, das suas finanças, do seu ministério, de tudo. De tudo. Só basta a gente confiar e a gente querer, sabe, no meio dessa vida leve, né? Nós temos sim nossos percursos. Não é porque eu entreguei o controle da minha vida nas mãos de Jesus que eu não passei tudo que eu tinha que passar com o Dilson. Foi um ano de internação, um ano de problema de saúde, foi. Mas nesse um ano, o Senhor, Ele nunca me abandonou, nunca me deixou para trás, nunca fez uma promessa que Ele não cumpriu, nunca. Ele sempre estava ali, sabe por quê? Porque eu estava com Ele e eu permiti que Ele vivesse isso comigo, ou eu vivesse com Ele. Você entende? Mas eu passei pelos meus bons pedaços e passo até hoje. Mas a diferença é que eu sei que tudo vai dar certo. Eu sei que Ele regendo a minha vida, Ele andando na frente, eu consigo chegar lá. Entende? Então é isso que eu queria deixar nessa tarde para você. Que você escolha ter uma vida leve. Que você escolha caminhar com Jesus, que você escolha entregar o controle da sua vida nas mãos do Senhor, que você escolha a se cobrar menos, que você escolha não tentar mudar as pessoas, mas tirar delas aquilo que é de melhor, né? Que você escolha aprender a dizer não, para que a sua vida fique mais leve, né? E que você não pegue nada daquilo que você não possa fazer. Mas sempre confie no Senhor. Deixe nas mãos dele, certo? Eu quero fazer uma oração para terminar. Que você seja muito abençoado e que transforme a sua vida. Que você aprenda a viver leve, sabe? A viver gostoso, porque é isso que Deus quer para nós. Que a nossa vida seja leve. No meio dessa bagunça de vida toda, mas leve, gostoso, sem medo, certo? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Pai, por essas palavras, porque o Senhor tem conduzido os nossos dias. Quero te pedir, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, nos conduza, ó Pai, do jeito que for necessário, Deus. Que se de repente os nossos sonhos, as nossas vontades não baterem com as Tuas, ó Pai, que o Senhor nos ajude a viver contigo, a sonhar os teus sonhos, a aceitar aquilo que o Senhor tem para nós. E nos ensina, ó Pai, a ter sim uma vida leve, porque é isso que o Senhor diz na Bíblia, que o teu fardo é leve. Então, para nós também é, que nós consigamos entender isso, ó Deus, e deixar totalmente nas tuas mãos, para que o Senhor nos guie, ó Pai. É isso que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor tome conta das nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém? Que Deus te abençoe.